Olá, chegamos na nossa quinta e última aula da disciplina de Analytics Marketing. A gente viu aí na aula 3, na aula 4, vários pontos relacionados a métricas, e-mail, né, algumas coisas relacionadas muito a como é que você mensura o canal digital, como é que você avalia suas campanhas, suas ações, né? E agora a gente vai olhar isso como uma visão mais ampla, não no sentido amplo de geral, mas qual é o impacto de todas essas ações, de todas essas métricas para o seu negócio, né? E quais são os principais indicadores, né, para os negócios digitais, né? Que cuidados a gente tem que tomar? Será, né, como é que eu vou medir? Eu falei muito na aula 3, né, sobre essa questão de se faça sentido para o seu negócio. Seu negócio é B2B, é B2C, você vende um produto mais barato, você vende um produto mais caro, como um carro. Quais métricas fazem sentido para você se você tem uma estratégia mais voltada para conteúdo ou uma estratégia mais voltada para prospecção e uso de anúncio? Entender, né, como é que você avalia um pouco melhor isso. Então, eu vou trazer aqui alguns indicadores-chave, mas, obviamente, continuar essa reflexão, porque cada negócio é único, cada realidade é única e você, seja atendendo o cliente, seja numa agência, seja no seu próprio negócio, é que vai estar construindo esse conhecimento específico e utilizando da melhor maneira o que eu estou passando aqui. Tá? Como é que eu vou calcular, né, os indicadores que são essenciais para avaliar o sucesso do meu negócio? Eu falei da métrica de vaidade, que é aquela história de você ter 30 mil, 20 mil, 10 mil seguidores, mas não ter nenhuma conversão em venda. Você tem uma base de e-mails, né, altíssima, mas você não tem conversão. Então, realmente, quais são as métricas, quais são os indicadores, né, que eu sei que o meu negócio está avançando? Como a gente viu, indicadores têm a ver com desempenho, com resultado, né? E como é que saber se o meu produto ou serviço está sendo aceito pelo público? Aqui a gente conecta, né, com a estratégia de Growth Hacking, que a gente tem lá as 6 etapas para entender cada vez mais o nosso cliente. E eu trago aí o nosso mestre aí, né, Kotler, falando que o mercado fornece ideias e as empresas comercializam ideias. E deixando para a gente isso aqui, ó, de que a inovação hoje ela é horizontal. Falei de melhoria contínua na aula 3, na aula 4, de estar sempre melhorando, refinando, qualificando o seu lead e nutrindo e mantendo um relacionamento com ele, para que você possa ter sempre mais ideias, mais informação, mais entendimento sobre a necessidade do seu cliente e daí então você poder criar novos negócios, novas formas de atender, estabelecer novos canais. E aqui o conceito de cauda longa de Chris Henderson, de que agora é menos necessário massificar. Eu diria que é até inteligente, né, especificar, ir no nicho. Hoje a gente consegue chegar, gente, a qualquer tipo de cliente e atender qualquer tipo de necessidade. Hoje, quando a gente precisa de algo, a gente quer algo, a gente vai lá, ó, Google, procura, rede social, procura. Então, as nossas necessidades específicas, elas conseguem ser atendidas hoje. Diferente de de uma época atrás que você dizia, mas esse tipo de produto não tem aqui na minha cidade, não tem aqui no meu bairro. Eu tenho que me deslocar até aquele shopping, até aquela loja para poder ter isso. Mas isso só tem em São Paulo, isso não tem aqui no meu estado. Acabou isso, né? Acabou isso. Hoje você pode acessar, consumir o conteúdo, o produto ou serviço que você quiser. Em algum lugar do mundo você vai encontrar e esse mundo está a um clique de distância. Então, o seu negócio não pode fazer diferente, não pode querer entrar na lógica de ser a Rede Globo e tudo mais, né? Mas sim na lógica de ser cirúrgico, específico e pegar aqueles clientes, aqueles leads, né, e prospects que realmente são seus clientes, que você vai conseguir levá-los por o máximo de tempo na história do seu negócio, conseguindo gerar mais valor para ele e, obviamente, mais receita para o seu negócio. E, para fechar, falando sobre dados, né, essa frase muito bacana de Damien, que diz o seguinte: em Deus nós confiamos, todos os outros devem trazer dados. Isso aqui é muito bacana, porque a gente está falando de tomada de decisão. E como vimos na primeira aula, esse feeling do marketing, o feeling da comunicação,
né, ele continua presente, óbvio, mas ele está sendo cada vez mais qualificado, quantificado, analisado, e a gente começa a ter um marketing mais analítico, mais numérico. Então não adianta, mas eu tive essa sacada. Tá, muito legal a sua sacada, mas vamos testar? Quem vai dizer se funciona ou não é o mercado. Quem vai dizer se funciona ou não são os clientes. Não é se você gostou ou não. Como é que você gerencia a sua equipe? Como é que você passa informação? Como é que você apresenta resultados para um cliente se você não tem de fato dados que são relevantes, que geram informação e que podem ser utilizados para algo de geração de valor para o seu cliente. Então, basicamente, todos os dados que a gente coleta, vamos pensar que cada uma desse ponto aqui é uma segmentação de lead, né? Tem 4 segmentações de lead aqui, todos qualificados, né? Cada um com perfil. Quando eu consigo enxergar isso aqui, eu digo, esse cara aqui compra e me paga muito mais do que esses 3 aqui juntos. E esse cara aqui, ele já comprou várias vezes esse perfil, né? Talvez eu pudesse atender mais perfis assim, captar mais perfis assim, e gastar menos com perfis assim, que me dão custo de suporte, por exemplo. E aí a gente começa a ter insights, ideias, né? Pô, como é que eu posso puxar? Para definir uma ação. Para isso que servem dados. Diferente disso, se você não puder tomar uma ação para gerar melhor resultado, diferente disso você pode estar caindo na métrica de vaidade ou na ilusão de informação pouco relevante para o seu negócio, né? Que é massa trabalhar aquelas informações, é bacana ter aqueles painéis de controle, né? Mas, infelizmente, não é isso que vai gerar valor para o seu negócio. Mas essa análise estratégica, essa visão mais ampla e sempre centrada no seu cliente. E um exemplo bacana é o Netflix. O Netflix, ele não é o Netflix somente porque ele colocou o streaming, né? Já havia outros sites com isso, né? Não foi especificamente por isso. O Netflix, quando ele deu o salto, né, de deixar de ser somente um streaming e se tornar uma empresa de conteúdo, ele saiu na frente de vários produtores de filmes e de séries, né? Por quê? Os dados que ele tem sobre o cliente, então a pessoa gosta desse, gosta daquele, assiste muito desse gênero aqui, eles começam a utilizar esses dados para não gastar dinheiro com pilotos de filmes e séries. Então eles produzem com muito mais agilidade e economia os filmes e séries deles. Isso faz eles saírem na frente de várias outras produtoras. Então veja como dados são importantes. Ele entende o cliente dele, tem site e faz uma ação. Por isso que algumas séries não têm segunda temporada. Por isso que outras chegam a ter 11 temporadas. Eu estou assistindo uma agora que tem 11 temporadas. Eu e minha esposa já gastamos muitas horas da nossa vida assistindo aquela série. Por quê? Quem criou sabia muito bem o perfil que estava trabalhando, né? E o Netflix continua recomendando para a gente, né, séries na mesma linha, filmes na mesma linha, né? E não é necessariamente mostrando todo o conteúdo. E assim ele vai qualificando, entendendo, personalizando e ganhando mais a minha atenção, a atenção da minha esposa, que quanto mais tempo eu tiver no Netflix, mais informação ele tem, mais ele consegue me manter ali, mais ele retém a minha assinatura, mais ele consegue reter a assinatura de outras pessoas que têm o mesmo gosto que eu. Inclusive uma coisa falada muito, né, quando a gente analisa proposta de valor e de modelos de negócio, saindo um pouco aqui da disciplina, mas eu acho importante a gente falar disso, é que um dos concorrentes do Netflix não é o Disney Plus somente, ou o Star Channel, ou o HBO Max, ou o da Amazon Prime, mas o churrasco entre os amigos é um dos concorrentes do Netflix. Como assim, pessoal? Churrasco dos amigos é um concorrente. Porque ao invés de eu estar em casa dando tempo e informação para o Netflix conseguir mais leads com o meu perfil, eu estou no churrasco. Então o Netflix deixa de ganhar informação.
Então, é muito bacana a gente entender o quanto os dados são a nova moeda, né? Tão valiosa quanto qualquer pagamento, né, ou dinheiro ali, né? E depois disso, só o tempo que a gente destina e o tempo que a gente destina para essas soluções e o tempo que as empresas que nós temos e que nós conduzimos perdem por não fazer uma análise de dados. Então, tempo é dinheiro, né? E dados também são dinheiro. E uma coisa muito legal é que quando eu entendo meu público, meus leads, eu consigo criar conteúdos junto aos fãs. A Marvel, né, agora dentro da Disney, né, nossa, eles conseguiram construir uma saga de filmes e criar diversos produtos e conectar vários perfis e trabalhar várias temáticas atuais, como empoderamento feminino, como questões étnicas, que são pontos fortes que cada um desses heróis, desses personagens, quando foram criados, já trabalhavam. E ela conseguiu, entendendo bem os fãs, o contexto social atual, e criando e refinando o conteúdo, a história, e criando essa saga, que agora ela está na quarta fase, né? A gente está em 2021, ela está na chamada quarta fase da Marvel. Alguns personagens aqui já não existem mais, né, no universo Marvel, e eles começam a puxar spin-offs, né, outras coisas, outras séries de conteúdo, como a série de Wanda e Visão, né, WandaVision. Teve agora o filme de Viúva Negra. Vai ter uma série, teve a de Falcão, cadê ele aqui? Ele está aqui. Né, vai ter mais umas séries agora, só do Gavião Arqueiro. Então eles conseguiram, até então, pegar uma temática que era muitas vezes específica, e lembra que eu falei que você pode hoje consumir qualquer produto e serviço? Né? Você pode acessar hoje qualquer tipo de conteúdo, né? E eles viram, e mapearam, entenderam e foram calibrando as histórias, calibrando os personagens, construindo uma relação com o público. Então você vai na sala de cinema ou conversa sobre o filme, tem gente que não sabe, nunca ouviu falar de nenhum desses heróis aqui. O máximo que ouviu falar foi, sei lá, do Hulk ou do Capitão América, mas o resto eles não conheciam. Mas foram se cativando e foram envolvendo. E você tem também o cara que é fã desses personagens, que comprava quadrinhos, que assistiu os desenhos, né? E tá ali também. Então eles conseguem, entendendo bem os fãs, fazer bons conteúdos, gerar bons conteúdos. A gente está agora em 2021, né, precisamente em setembro de 2021, e tá o zoom do novo filme do Homem-Aranha, né, que é o Longe de Casa, não, no Universo da Loucura, é o que vai ser com o Doutor Estranho, enfim, novo filme do Homem-Aranha, que conectou com esse universo todo aqui da Marvel. Então vai ter Doutor Estranho e outros personagens. E já está superando os próprios Vingadores, porque foi construindo um público forte, foi avançando, foi aprendendo quais são as melhores estratégias. Ah, vazou um trailer, bota o ator para falar tal coisa. Vai criando isso, esse imaginário, né? Essa conexão. Tudo porque tem informação. Não é porque os caras são gênios e eles escrevem bem e produzem bem, não. Eles produzem bem, são gênios, né, no que fazem, porque eles têm informação para isso e, obviamente, capacidade técnica. Então, isso também pode ser feito no seu negócio. Como é que você entende melhor o seu cliente, como é que você entende melhor o seu fã, o seu seguidor, para que você possa gerar novos e melhores conteúdos, né, na sua jornada. Com certeza, todos esses filmes passaram por alterações até serem lançados, tá? E aí, a gente, quando está falando desse tipo de análise, eu retorno isso aqui, que a gente viu na aula 4, que é aquelas perguntas que a gente tem que começar a fazer. E isso aqui, nenhuma plataforma de análise vai fazer. Google Analytics não vai fazer para você, Mailchimp não vai fazer para você, a extração desses dados do Facebook junto com o Instagram e tal, não vai fazer isso aqui para você. Que são as seguintes reflexões. Por que o faturamento de e-mail não cresce desde o ano passado? Isso é uma característica do seu negócio. Então você tem que refletir sobre isso, né? E só você conhece isso. Então se as informações antes não tiverem sendo simples de entender, relevantes, fáceis de calcular e de utilidade instantânea, tipo, eu já vou tomar uma ação, eu não consigo responder isso aqui nunca. E aí eu gasto mais dinheiro, invisto mais
cai em métrica de vaidade, né? Outra pergunta aqui, né? Quais campanhas estão dando mais trabalho para desenvolver internamente, mas não estão trazendo os resultados esperados? Isso aqui são perguntas e análises estratégicas que a gente faz em nível de canal, em nível de campanha. Mas nenhuma plataforma dessa vai fazer. É a sua visão estratégica, né? E um profissional de marketing ele tem que ter essa visão de estratégia. Marketing se confunde muito com publicidade, com comunicação visual, mas marketing tem tudo a ver, ou 100% a ver, com estratégias de mercado. Mercado em movimento. Então você tem que estar ligado e começar a fazer esse tipo de reflexão. Quando a gente está falando de negócio digital ou da parte do seu negócio que está no digital, a gente está diante de um cenário, né? Por exemplo aqui, eu estou diante de um cenário de orçamentos limitados. Como é que eu vou decidir qual canal investir tendo como prioridade o retorno para o negócio? Será que eu só vou fazer um e-mail porque eu vi na aula? Será que eu só vou usar o Instagram porque está todo mundo no Instagram? Será que meu cliente está no Instagram? Será que meu cliente está no digital? Como é que meu cliente compra? Quem é que influencia o meu cliente? São perguntas que só você, entendendo o seu negócio, você pode fazer e, obviamente, mensurando da maneira adequada, conseguir priorizar e ter o melhor retorno para o seu negócio. E aí, entrando agora nesses indicadores, existem alguns indicadores que também não vai adiantar você sair medindo tudo, né? Mas medir aquilo que é mais relevante, que são indicadores-chave, por assim dizer, do negócio digital. Então, a taxa de conversão, como a gente falou, que é uma métrica de passar o seu lead para o próximo estágio, né? E também compara o total de vendas que você faz em relação ao número de visitas no site, por exemplo. Então aqui eu tenho uma visão não só da conversão entre etapas, mas de uma conversão como um todo. Lembra que eu falei que a gente ia ver de uma maneira mais abrangente? É isso aqui, a conversão de tipo, todos os meus canais, blog, rede social, e-mail marketing, que conecta com o site, está me trazendo quanto de venda? Essa estrutura tem um custo. Quanto está vindo de venda para mim? O custo de aquisição de cliente, tá vindo tanto de venda para mim, né? As pessoas estão comprando tanto, mas são quantos clientes? Quanto eu invisto para ter um cliente? Lembra que eu falei também que a pessoa acaba, às vezes, pagando mais para ter um cliente do que o preço do próprio produto? Ou consumindo a sua margem? Esse indicador ajuda a gente, o custo de aquisição de cliente. O retorno sobre o investimento. Poxa, eu botei R$1.000 em marketing e vendi 2.000. Show de bola, né? Será? Tem que analisar o seu negócio. Talvez 2.000 seja uma venda e 1.000 deu acesso a 1.000 contatos. Cada contato saiu a R$1. Legal, bacana. Porém, eu gastei metade do que eu vendi para conseguir uma venda. Consegui 1.000 leads, mas só fiz uma venda. Então, está bem caro, né? Mas também avaliar a margem dentro dos 2.000. Então dá para ver o quanto esse tipo de informação é específica para o seu negócio. Você tem que entender o seu negócio. Retorno sobre investimento, né, que é quanto você investiu versus quanto voltou. O ROAS, que é o retorno que é gasto com anúncio, né? Então, a gente está falando da estratégia, lá atrás a gente viu estratégia de inbound, estratégia de outbound. O retorno sobre investimento, ele faz essa análise geral, tá? E o retorno sobre a parte paga é o ROAS. Então, quanto eu estou gastando de anúncio, de advertisement, né, de publicidade paga, de mídia paga, e quanto isso está me retornando. Lembra que eu comentei na outra aula sobre um cliente meu que fez uma ação para saber o custo e continuou no orgânico, né, porque para ele valia muito mais ir calibrando isso do que só investindo em mídia paga. Ele tinha aqui muito mais leads qualificados, porque o negócio dele é baseado em confiança, troca entre pessoas e informação e de produtos, inclusive. Então ele usou essa estratégia, que para ele faz todo sentido. E o Lifetime Value, né, que é, lembra que eu falei também? Fazer com que o cliente fique o máximo de tempo possível com você. Vamos voltar lá para Vingadores, né? O máximo de filmes que eles vão estar lançando, a Marvel está fazendo isso bem direitinho. Então, quantos produtos a gente também não consegue vender para o nosso cliente, manter o nosso cliente conosco, sem querer explorar ele, né? Sem querer ficar mandando promoção, mas entendendo, ajudando e sendo relevante no dia a dia dele. E quanto esse tempo que ele está com a gente gera, né? Ajuda inclusive a qualificar lead também. E o Net Promoter Score, que é o famoso NPS, que é a satisfação.
Um ponto legal aqui sobre o Net Promoter Score, que é o score de promoção na sua rede, né? Então, assim, se a gente gosta de alguma coisa, a gente quer compartilhar. É em cima dessa premissa que o Net Promoter Score existe. E a lógica é o seguinte, a pergunta mais relevante que você precisa saber é qual a chance de 1 a 10 do seu cliente indicar você para outra pessoa? Essa é a única e principal pergunta do NPS, do Net Promoter Score. Porque eu só vou compartilhar, só vou indicar uma coisa que eu gostei, né? E é muito bacana isso aqui. Existem outros, tá? Eu recomendo olhar os que são mais adaptados para o seu negócio. Mas um ponto que eu quero trazer aqui a atenção principal é ROI, CAC, taxa de conversão, ROAS, Lifetime Value, todos esses indicadores aqui, eles podem, inclusive, estar vinculados a uma meta. Uma meta anual, semestral, trimestral, depende do seu modelo de negócio. Este aqui, ele, quando se torna uma meta, por meta, você pode ter falsas informações. Porque a sua equipe vai querer bater aquele valor de Net Promoter Score que você colocou. Mas a real função do Net Promoter Score, óbvio, além de mensurar a satisfação e ter é você poder fazer melhorias. E essa melhoria ela tem que ser instantânea. A pessoa não gostou, você vai lá, entende, intervém e melhora. Entende, intervém e melhora. A gente viu na aula 4, né, o caso da Ruffles, do Nubank, né, como eu falei do cartão que os cachorros comem, o pessoal reclama, eles criaram um brinquedinho, né, o caso da Ruffles, que falaram mal da batata que só tinha ar, né, então pensa se isso fosse um NPS, se alguém pudesse estar falando mal dessas marcas, né. Opa, baixou, por que baixou? Eu vou interferir, eu vou entender o que está acontecendo para poder tomar uma ação. Já que eu tenho dados, eu tenho que pensar, refletir e tomar uma ação. Então, entrando aqui na taxa de conversão, que é a métrica que compara os custos totais de uma ação com lucros obtidos. Então, eu tenho meu marketing, que eu faço meu investimento, eu tenho minha mídia paga, eu tenho uma rede social, eu tenho um blog. Então, aqui eu estou pagando um copyright para fazer uns textos bem legais, né? Eu estou fazendo ali uns anúncios no Google Ads, Facebook Ads, impulsionando no Instagram, anúncio no YouTube, né? Tenho também lá a assinatura do MailChimp todo mês, né? Pago influencers, pago uma agência para fazer conteúdo bacana na rede social, enfim, eu estou tendo custo aqui. Para que esse investimento, esse custo aqui, né? Esse investimento, ele gere visitas no meu site de vendas. Só tem que querer comprar. E que esse site de vendas converta de fato vendas, né? Então aqui eu começo a entender a taxa de conversão, ela é tudo que está vendo aqui, todos os seus canais, para o canal de compra aqui, né, que o caso é o site, e se convertendo em vendas para o seu negócio. Esse ponto aqui do site, gente, poderia ser também reuniões com o cliente, reuniões da sua equipe comercial com o cliente. Seja essa reunião online ou presencial, principalmente agora, que pós-pandemia, né, a gente vai estar vivendo isso, todo mundo mais acostumado ou adaptado a fazer reuniões online. Então você pode passar um tempo aí fazendo um Google Meet, um Skype, usar o Microsoft Teams, Zoom, o que for, FaceTime, para fazer uma reunião com o seu cliente. Né? Lembra que a gente viu um exemplo de mandar um orçamento ou marcar uma reunião? Isso pode acontecer aqui, você pode ter uma fase que é a reunião, e da reunião você converter em venda. Tá? Uma empresa que faz isso muito bem é a RD Station, que é uma plataforma de automação de marketing. E quando você entra no site deles, eles prontamente entram em contato com você, ligam para você. E pelo menos foi assim quando eu fiz isso em outro lugar e tentei assinar o serviço deles, uns anos atrás. Confesso que foi para stalkear e entender o processo. E eles ligam para você, conversam com você 15 minutos. É uma etapa aqui. Depois da landing page, você tem uma etapa de 15 minutos. E daí tem uma outra etapa, que é uma reunião mais específica de 1 hora, para o vendedor ali fazer uma coisa mais técnica, mais específica, mais aprofundada, adaptar a ferramenta para o seu negócio, e daí ele vende a assinatura para você. Por quê? Porque o público principal deles é o B2B, é a empresa a empresa.
tá? Então é importante se ligar nisso. É feito agência de carro, né? Você vai tentar comprar e tal, a pessoa, ou casas, né? O pessoal quer sempre levar você para o imóvel. Quer visitar o imóvel, já conhece o imóvel, venha fazer um test drive, né? Então entender que existem outras etapas aqui, tá? Mesmo que a gente esteja falando aqui especificamente dos canais digitais, mas o mundo físico, ele existe ainda, né? E ele converte também e faz parte da jornada de compra do seu cliente. Então entender que isso aqui também está dentro. E colocar aqui, porque não, o custo com essa equipe que vai estar fazendo ali esse trabalho, essas reuniões, né? O custo de aquisição de cliente é todo o custo envolvido com a aquisição do cliente, né? Quanto eu gastei dividido pelo total de clientes que eu conquistei. Então, por exemplo, eu tive aqui por e-mail o número de clientes conquistados, 50 por e-mail, 150 na mídia paga, 25 através do blog, que eu botei um pop-up lá, por exemplo, e 75 site direto. Talvez resultado do meu trabalho de conteúdo na rede social, não sei, né? Então, quanto eu tive de custo com cada um para conseguir, com cada um desses canais e quanto eu consegui. Então, o custo de aquisição, nesse caso aqui, nesse exemplo, né, seria de R$180 por cliente, né? Somando tudo aqui e dividindo pelo número de clientes, se eu pegar aqui na verdade só o e-mail, eu teria um custo de R$180 para conseguir um cliente no meu e-mail. Se a minha venda, se o meu produto final for menor que isso aqui, não valeu. Agora, se aqui eu estou vendendo, por exemplo, uma ferramenta como o RD Station, que custa R$1.000 e poucos mês, ou eu estou vendendo um pacote de consultoria, um custo de R$3.000, ou uma pós-graduação, uma coisa assim, talvez valha a pena, né? Mas sempre tentando baixar e ser mais estratégico para o meu negócio. Então aqui, ó, trazendo os outros, né? Os outros canais, a gente começa a ter, foi R$180 por cliente no e-mail, 46 pela mídia paga, 240 no blog e 80 direto no site. Né? Que aqui talvez a gente veja, então é muito melhor investir, né, entender melhor o site, ou mídia paga está valendo a pena mais do que os e-mails. Esse tipo de análise só a sua visão sobre o negócio vai trazer. Nenhuma ferramenta vai trazer. A ferramenta vai trazer o número, a estratégia, a reflexão, você que tem que fazer. E o custo por clique, né? Quando a gente está falando de mídia paga, anúncio, Google Ads, Facebook Ads, a gente tem essa lógica de eu investi tanto, eu tive tantos cliques ou tantas impressões, né? Então, a pessoa foi impactada ali, então no exemplo aqui, né? Eu investi R$1.000, eu tive 10.000 cliques, então eu tive aí 10 centavos por clique. Tá interessante, né? Pode estar interessante no meu negócio. Mas também existe, né, o CPM, que é o contato por 1.000. Então, 1.000 impressões. Então, vou fazer uma ação lá no Instagram, eu tive X impressões, né? E fazer esse trabalho por 1.000. Então, nesse caso aqui, ó, o total gasto foi 1.000, eu tive 100.000 impressões e aqui o custo foi muito menor. Então, é basicamente entender como é que a sua plataforma de anúncio, né, ou a estratégia, o tipo de perfil que você está trabalhando, qual desses indicadores, né, que são bem similares, é mais relevante, né? Então, dificilmente você vai ter, sei lá, 100.000 impressões de um negócio B2B, se você fizer uma calibragem específica, né? Nem sempre você vai alcançar 100.000 empresas, né? Os 100.000, talvez tenha outras 100.000 pessoas que estão clicando, mas não são o seu público, especificamente. E o custo de aquisição, né, que é o quanto você gasta, né, para adquirir um usuário. Então, voltando aqui, né, custo por clique, e aí eu tive um total ali que eu investi, e quantos desses cliques aqui se converteram em compra. Né? Quantos desses cliques aqui, dessas impressões se converteram em compra. Então, ó, eu sei que a cada 1 centavo que eu coloco, eu consigo R$10 de aquisição. Tá bom o negócio, né? Teoricamente aqui daria muito bom. Então é entender essa dinâmica e como ela impacta no seu negócio. O retorno sobre o investimento, que é o lucro da operação sobre os custos totais. Então, tudo que eu invisto em marketing, tudo que eu invisto para conquistar leads, clientes, fazer vendas, o custo da plataforma de e-mail, gasto de anúncio, né, a captação no Facebook Ads, o custo da mão de obra, né, e os custos que eu
e o retorno que eu tenho de cliques, de conversões, né, o ticket médio com esse cliente. Lembra que eu falei, eu tenho um cliente que paga menos, outro que paga mais. Toda essa análise eu consigo fazer uma avaliação. E eu tenho, por exemplo, nesse exemplo aqui, R$ 2.350 de custo, 7.650 de lucro obtido nessa operação. Então eu tenho aqui um retorno sobre o investimento de 3,25. Isso quer dizer que cada R$1 que eu coloco retorna para mim 3,25. Botei R$1 em tudo isso aqui, eu vou retornar 3. Desses 3, eu faço as minhas contas depois, né? Vou tirar esse R$1, eu tive um lucro de tanto, eu vou reinvestir, não vou, mas é importante a gente poder entender se as contas estão fechando ou não. E analisar, será que vale a pena investir tanto em um para ter só esse nível de conversão? Não é melhor investir em outro? E agir da maneira mais estratégica e eficiente possível para o seu negócio. O ROAS, como a gente viu, que é o gasto específico com a mídia paga, né? Então, segue tudo isso. Quanto é que eu gastei com anúncio? Eu gastei 5 mil com anúncio. Eu tive 50 mil cliques, 750 conversões, converti em média R$50 ali por cada cliente, tive uma receita de 37 mil e gastei 5 mil. Então, tá bacana porque a cada R$1 que eu estou colocando, eu estou recebendo 7,50 de volta. Então, esse tipo de conta ajuda muito a pensar. R$1 que eu boto, eu puxo 7,50. Bacana. Será que eu consigo continuar recebendo esse 7,50 e baixar isso daí? Baixar o custo? Né? E aí esse 7,50 se torna 15. Né? Cada R$1 que eu coloco eu ganho 15. Reduzindo talvez, melhorando esse meu anúncio para conseguir mais cliques. E assim vai. Então você consegue ter uma noção, né? E tomar decisões. E como a gente viu, sempre tentando apresentar dados de maneira mais clara possível e tomar ação dentro dessas informações que chegam ali de maneira relevante para o seu negócio. Lifetime Value é um indicador muito bacana, principalmente quando você consegue fazer isso por muito tempo, ter um CRM bom, gerenciar bem o seu cliente, né? Você, aqui basicamente é a soma de toda a receita que aquele cliente, o consumidor, deixou com você no tempo que ele é seu cliente, né? Que ele é seu freguês, como se fala aí. Já virou freguês, já está ali todo dia, né? Em quanto tempo aquele cliente deixou quanto para você? Quanto tempo ele leva, ele permanece? Isso é muito importante, inclusive, para entender o valor que você está entregando, o valor de marca que você está gerando, né? Se as pessoas entram, compram e saem, não voltam nunca mais, pode ser até talvez uma volta que demora mais por conta de um tipo de compra, como um carro, por exemplo, né? Que é diferente de uma padaria, que é todo dia, de uma roupa, que é numa visão de meses. A compra de um carro, a compra de uma casa, é um espaço de vários anos, né? Então, entender esse ciclo de venda e quanto tempo o cliente está com você, quanto ele deixa de receita para a sua empresa, né? Então, aqui o exemplo, né? Uma empresa quer analisar o ciclo de vida de um cliente de 5 anos, que ele compra mais ou menos aí uma vez a cada 3 meses, então a métrica aqui são meses. Em 60 meses, ele fez 20 compras, né? E gerou uma média de ticket de R$150. 20 compras, uma média de 150, ele deixou 3 mil. O que essa informação é importante? Eu posso entender melhor a necessidade do meu cliente. O cara está 5 anos comprando isso aqui desse jeito. Qual outro produto eu posso colocar, ou criar, ou melhorar dentro da necessidade que eu estou atendendo dele, para que esse ticket médio aumente, né? Já que ele tem essa dinâmica conosco. O que ele pode me ajudar, me fornecer ideias, para que eu possa atendê-lo melhor? Então, além de saber questões relacionadas à lucratividade até do seu negócio, entender também, usar isso para entender o seu cliente é muito importante. E aqui o Net Promoter Score, como eu falei, que ele envolve a satisfação do seu cliente e é um termômetro do que está rolando. Como é que ele funciona? De 1 a 10, qual a chance de você indicar uma empresa para alguém? E ele avalia o seguinte: se a pessoa diz de 1 a 6, ela é um detrator, é quem fala mal. Se ela fala de 9 a 10, é quem gostou da sua marca e vai promover. 7 e 8 é a galera em cima do muro, são os neutros. Você conversa, entende o que acontece, conversa, entende o que acontece, conversa, entende o que acontece no relacionamento que você estabeleceu com o seu cliente. Mas para nível de métrica, indicador, você tem que fazer o seguinte: pegar os promotores, então todo mundo que falou 9 e 10, menos os detratores, que é todo mundo que falou mal,
e dividir pelo total de respostas. Tá? Então, fica mais ou menos aqui. Ó. Se eu tiver 15 respostas, pego promotores menos detratores, eu vou ter 1 sobre 15, eu vou ter 0,67, multiplicando por 100 para chegar no percentual, a gente tem 6,7 de NPS. Uma coisa bacana que eu recomendo pesquisar é o NPS Calculator, que é a calculadora do NPS. E ele explica que 6,7 não quer dizer que está mais perto de 10. Tem toda uma explicação e zonas de melhoria que a própria metodologia traz para o seu negócio. É muito bacana se aprofundar um pouquinho nisso aqui. E pode ser feito de maneira muito simples, como um formulário do Google, ou com ferramentas mais específicas e robustas, né? Então, no exemplo que a gente viu, ó, tem aqui uma tabelinha, que eu tenho clientes aqui até sei lá, de A a P, né, que são 11 clientes, eu acredito. Todos, cada um deu uma nota, e eu categorizo eles entre promotores, neutros, detratores, para que eu possa jogar na fórmula e saber o nível do meu NPS, e daí poder tomar uma decisão. E, como nem tudo são flores, né, tem uma taxa que é muito importante, um indicador que é muito importante a gente olhar, principalmente com serviços de assinatura, recorrência, software, né, Netflix, com streaming e muitos outros, que é importante a gente entender o churn, que é o percentual de contas canceladas. Por que a pessoa saiu da conta? Né? Eu boto R$1, consigo 3 clientes, né, o R$3 de volta, que é uma base de 20 clientes, porém, eu estou do outro lado tendo uma fuga de clientes que está me dando um prejuízo. E aí, mesmo que eu coloque 20 clientes e tenha essa performance na entrada, eu não estou conseguindo sustentar a minha entrega. Então é importante entender o churn e conciliar com pesquisa de satisfação para poder fazer melhorias no seu negócio. Chegamos agora ao final dessa disciplina. É sempre bacana falar sobre isso, né, sobre tudo isso, como isso se conecta com estratégia, como isso se conecta com o dia a dia das empresas, como isso vai se conectar com o atendimento ao cliente. E deixar essa frase aqui de Seth Godin, que eu acho muito massa. As pessoas não compram bens e serviços, elas compram relacionamentos, história e magia. Então, gente, produto e serviço são meios, são canais, são matéria para que a gente possa receber um benefício, estabelecer um bom relacionamento, viver algo, confiar em uma marca com a história que ela tem, né? Magia, tem magia maior do que os celulares na nossa mão? Toda tecnologia que a gente não entende muito bem acaba funcionando de maneira muito mágica. Então é importante a gente sempre entender isso. As pessoas não compram bens e serviços, elas compram relacionamentos, história e magia. Saiba demonstrar o valor que a sua empresa gera para o seu cliente, que é além do seu produto ou serviço. E em cima desse valor gerado, como a gente viu inclusive na parte lá de Growth Hacking, melhorar sempre a experiência do seu cliente, sempre os seus produtos e sempre embasado em dados. Foi um prazer, até a próxima.